Maiores felicidades ao próximo governo do Partido Socialista na região autónoma dos Açores e felicitar naturalmente o Vasco Cordeiro pela brilhante vitória que teve nas eleições, que demonstra de facto um trabalho, é consequência aliás de um trabalho excelente que a governação socialista fez naquele arquipélago nos últimos anos, o que demonstra o estado em que o arquipélago está relativamente, por exemplo, à região autónoma da Madeira, onde os seus cidadãos estão confrontados com a crise, como todos os outros, mas estão confrontados também com medidas que têm vindo a minimizar os efeitos dessa crise, e isso é de facto uma matéria que nos dá bastante satisfação. Sobre o tema que o Grupo Parlamentar gostaria de falar hoje, tem a ver com a questão da autonomia, por um lado, dos impostos na região autónoma da Madeira, por outro. Eu julgo que o Presidente do Governo Regional e o PSD Madeira têm uma derradeira oportunidade para mostrar que está ao lado do povo da Madeira e que está efetivamente contra esta subida fiscal que está a ser implementada no plano nacional. É uma derradeira oportunidade, como sabem, o Orçamento de Estado deverá ser entregue hoje, se tudo correr bem, embora já não se sabe porque isto tem corrido para trás e para a frente de forma absolutamente atabalhoada, mas se tudo correr bem, ficaremos a saber a dimensão, que já sabemos que é muita, mas qual o nível de dimensão deste aumento de impostos e sobretudo do aumento do IRS, que afetará as famílias madeirenses de forma muito significativa. E, portanto, achamos que é um momento especial para Alberto João Jardim não apenas encarar aquele menino terrível, mas colocar no terreno a sua ideia contrária a este aumento fiscal e utilizar aquilo que são os mecanismos de autonomia. A autonomia ainda não perdeu os mecanismos fiscais. Nós temos um mecanismo que todos conhecem, que é permitir uma redução de 30% dos impostos. Dir-me-ão, mas a Troika colocou esses 30% em 20%. É verdade, mas eu também lembro que a região autónoma dos Açores continuou com 30% de diferença em termos de impostos. O que significa que a diferença entre uma e outra região é que enquanto uma região está completamente falida por opções do Governo Regional do PSD, a outra tem uma estabilidade financeira e tem as contas em dia e, sobretudo, a outra tem um governo, ou teve um governo e vai ter um outro credível e que demonstrou estar ao nível das exigências. Ou seja, nós precisamos ter um governo forte para poder obter as nossas conquistas da autonomia. E, portanto, o que está aqui em causa é assegurar que este aumento fiscal que o governo PSD-CDS vai implementar não tem um reflexo na região autónoma da Madeira. E isso é possível pelos instrumentos autonómicos que hoje temos ao nosso dispor e significa que basta colocar em prática aquilo que todos nós já sabemos. O governo implementou um plano de ajustamento económico e financeiro que implicava um choque fiscal colossal. Esse choque fiscal significava que, pretendia, dizia o PSD, que esse aumento de impostos iria gerar um aumento de receita, mas passado um ano percebemos que o aumento de impostos não gerou um aumento de receita, gerou uma diminuição da receita. É isso que diz a execução orçamental. Portanto, se o aumento de impostos gerou a diminuição de receita, nós não entendemos como é que qualquer governo, e em particular o Governo Regional da Madeira, vai continuar a manter este aumento de impostos. Só há um caminho, é reduzir os impostos. E Alberto João Jardim pode fazê-lo no quadro da Lei das Finanças Regionais e da Constituição, que permite exatamente isso. E pode fazê-lo e deve fazê-lo. E deve fazê-lo por uma outra razão. Eu não sei se os seus jornalistas sabem, mas a Madeira, o modelo de sucesso que Alberto João Jardim construiu ao longo dos últimos anos, tornou a Madeira numa região em que cerca de 66% dos contribuintes, ou seja, cerca de 140 mil pessoas na Madeira, em 208 contribuintes, 140 em 208 contribuintes, ganham entre 350 a 529 euros. Entre 350 a 529 euros. Ora, como é que é possível que Alberto João Jardim permita que este intervalo de rendimentos tenha ainda um aumento de impostos que está previsto no quadro do Orçamento de Estado? Isto não é possível e nós fazemos um desafio, uma exigência ao PSD e ao Governo do PSD e ao Governo de Jardim para usar os instrumentos que têm ao seu dispor e assegurar que estas pessoas não veem a sua carga fiscal aumentada, porque é de uma tremenda crueldade, que isso venha a acontecer. Mas mais, existem 108 mil madeirenses que ganham até 350 euros por mês. Isto é o limiar da pobreza. Ou seja, Alberto João Jardim conseguiu construir nesta Madeira de sucesso, ao longo dos últimos 30 anos, mais de 108 mil pobres na Madeira. E é isto que nós pedimos a Alberto João Jardim para contrariar e para mostrar que é de facto um homem defensor da Madeira,
que o seu partido é à Madeira e que os madeirenses podem estar sossegados com a sua governação. Porque este é o único desafio que podemos fazer neste momento, porque não há nada mais cruel do que um povo já sem dinheiro no bolso ser confrontado com impostos e com aumentos de impostos conforme vai acontecer com o Orçamento de Estado. Quero finalizar dizendo que Alberto João Jardim, se não quer ser um capataz da República, ainda por cima manso e mudo, que é aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, demonstre que está ao nível das suas exigências e que está disponível para ajudar o povo da Madeira com esta medida. Nós vamos apresentar esta medida em orçamento regional, é bom que fique claro. Mas era bom que Alberto João Jardim fizesse aquilo que compete, porque o Governo Regional da Madeira é o Governo do PSD, é o Governo de Alberto João Jardim. E o que nós esperamos é que ele faça o que é óbvio, que é que negocie de uma vez por todas e que faça de facto frente ao Governo da República no sentido de garantir que esta redução fiscal ou que esta manutenção dos impostos da Madeira se faz desta forma. Isto é absolutamente essencial para impedir que haja ainda mais pobreza e que venha a existir ainda mais desemprego, porque obviamente isto terá um efeito na economia regional. Não podia continuar a viver de crédito, significa que precisava de apoio para continuar a sustentar e a satisfazer os compromissos do crédito que fez. Esta é uma primeira conclusão. A segunda conclusão é que a receita que nos foi impingida pelo governo do PSD e para Alberto João Jardim era que o aumento de impostos levaria a um aumento de receita e com esse aumento de receita iríamos pagar os compromissos e resolver as contas públicas. Ora, já ficou claro que esse aumento de impostos levou à redução de receita. Ora, se o aumento de impostos levou à redução de receita, então o que tem que se fazer é não aumentar mais os impostos e até porventura reduzi-los. Porque se o único objetivo para aumentar impostos é obter receitas e se esse objetivo não é concretizado, então não vale a pena continuar a ter uma corda à volta do pescoço dos madeirenses, quer sejam empresas, quer sejam famílias, se a receita não é obtida. E portanto só há um caminho, é o caminho da redução de receita, da redução de impostos. A redução de receita não teve a ver com o facto de o Governo Regional estar a investir menos porque já não tem crédito para investir tanto? Não, a redução de receita... Em consequência disso, empresas à falência... A redução de receita teve a ver por várias coisas. Teve a ver pela circunstância do Governo não ter uma agenda económica e, portanto, isso ter transformado a economia regional no estado em que nós vivemos hoje, numa apatia significativa e, portanto, a falta de agenda económica que nós insistimos desde o início teve essa consequência. E a outra questão teve a ver, de facto, com o impacto que o choque fiscal teve na economia. Ou seja, um choque fiscal provocou um aumento dos custos significativo das empresas. As empresas que já estavam com problemas financeiros significativos colapsaram com este choque fiscal. E isto está à vista de todos. Mas não só as empresas. Como sabem, a Madeira vive do mercado interno, ou seja, vive do consumo e vive do investimento privado. Se os impostos incidiram, como todos nós sabemos, sobre o consumo e sobre o investimento privado, e isso ficou claro com a execução fiscal, quer do IRS, quer do IRC, a redução em termos de IRC foi superior até em termos de IRS, que as empresas de facto não aguentaram. Porquê? Porque retirámos riqueza do mercado interno, e ao retirar riqueza do mercado interno, as pessoas deixaram de consumir e os investidores deixaram de investir porque ficaram com menos confiança no mercado. E, portanto, este choque fiscal teve uma implicação significativa na riqueza e, ao ter uma implicação significativa na riqueza, teve uma implicação significativa na receita. Portanto, não há muitas outras voltas a dar nesta matéria que não seja não aumentarem mais impostos e, eventualmente, reduzi-los utilizando os instrumentos de autonomia para o fazer e ter uma agenda económica. Isto é absolutamente essencial, porque só com o crescimento económico é que é possível pagar a dívida, coisa que, ou pelo menos faça o serviço da dívida, porque todos nós sabemos que é muito difícil pagar esta dívida que temos em cima das costas e que Alberto João Jardim colocou em cima das costas dos madeirenses, mas, sobretudo, manter os compromissos e continuar a ter uma economia saudável que permita fazer crescer o produto. Com esta carga fiscal e ainda com o eventual aumento da carga fiscal que está prevista no Orçamento de Estado e que Alberto João Jardim se prepara para aplicar à boleia do Orçamento de Estado, e isto é importante que se diga, Alberto João Jardim está de forma manhosa à boleia do Orçamento de Estado, e isto é importante que o povo saiba. O Alberto João Jardim desde sempre fez isto. Nunca sequer utilizou os mecanismos de autonomia que permitiria reduzir os impostos em 30%, nós nunca tivemos esse privilégio. Os açorianos sempre tiveram, nós nunca tivemos esse privilégio. E agora Alberto João Jardim faz o mesmo, vai à boleia manhosa do Orçamento de Estado, no sentido de aumentar os impostos, na tentativa de ter mais receita. Mas já vimos que essa receita não funciona. Quando se aumenta impostos, neste momento, tendo numa exaustão em termos de impostos, o que acontece é que diminui a receita. E, portanto, isto não é uma solução. É preciso que Alberto João Jardim mostre, como disse há bocadinho, e volto a repetir, faça pela derradeira vez, penso que ele não terá muito mais oportunidades que esta, demonstre que, de facto, o que quer é um caminho diferente e não um caminho que está a ser seguido do PSD-CDS.